Capítulo 21º. Culto de Santo Antônio. Tratando da Basílica de Santo Antônio e das transladações de suas relíquias, já dei um grande capítulo da história de seu culto. Mas o assunto não está esgotado. O decreto de canonização que introduziu o nome de Santo Antônio no calendário católico assegurou a universalidade e a perpetuidade a seu culto. A Igreja dá este impulso deixando a inspiração dos povos o cuidado de fazer o resto. Essa inspiração é que imprime ao culto de alguns santos certo incremento que os coloca em uma luz particular, e lhes granjeia na terra uma clientela que outros não possuem. Pádua, sem fazer o monopólio de seu santo, olha como honra sua não se deixar exceder em devoção por nenhuma outra cidade. Não contente de lhe dedicar um santuário, em que noite e dia ardem 36 lâmpadas de prata, notáveis por seu tamanho e forma, e que são presentes de reis, ela fundou os aniversários das transladações já mencionadas. Juntou-lhe outras instituições, capazes de entreter nas almas a devoção para com seu santo protetor, e que todas ainda hoje estão vivas. A confraria de Santo Antônio, durante 6 séculos, nunca cessou de estender-se, recrutando seu pessoal em todas as fileiras da sociedade. Cada sexta-feira do ano, honra-se na Basílica o passamento do bem-aventurado, para obter por sua intercessão a graça de uma boa morte. Florença não esqueceu que ele havia sido seu missionário. A lembrança de sua eloquência e dos efeitos maravilhosos que ela produzira, bastava para assegurar o seu culto nesta cidade. Mas a peste encarregou-se de cercá-lo de um grande brilho. O flagelo que se desencadeou sobre as margens do Arno, em época que os historiadores não determinam, e que é talvez a da peste negra no século XV, voltou os olhares e as súplicas das vítimas para Santo Antônio, cujo poder sustou os progressos do mal. Florença, reconhecida, correu com devoção ainda maior que antes, a igreja Santa Croce, levantada pelos frades menores à glória de São Francisco, e coberta dos quadros a fresco de Giotto. Santo Antônio tinha aí já o seu altar, mas então ficou ele carregado de ex-votos. De todo gênero disputavam-se as missas que lá se celebravam todas as manhãs. São Francisco dividiu sem inveja o seu templo com o discípulo nascido de seu gênero e de sua ternura. Nápoles seguiu as pegadas das outras cidades italianas. O santo operou ali numerosos milagres, que determinaram um notável movimento de piedade para com ele. Foi escolhido como patrono, dedicou-se-lhe uma estátua de prata, que foi colocada na capela dos santos protetores da pátria. Não se ficou só nisto. Em 1633 instituiu-se na igreja de São Lourenço, servida pelos conventuais, uma confraria que tomou seu nome. Contava mais de 3.000 associados, entre os quais muitos príncipes e nobres personagens de um e de outro sexo, a qual foi solenemente inaugurada, em presença do arcebispo, do vice-rei da aristocracia, e no meio de imenso concurso de povo, atraído pelas ricas indulgências que se alcançaram de Roma. Edificou-se uma nova capela, com a qual se despenderam somas aviltadas. Assegurou-se a todos os associados uma parte nas orações e boas obras da ordem franciscana. Os pobres recebiam socorros em suas enfermidades, e, no caso de morte, a confraria tomava-se as despesas dos funerais. Finalmente, cada associado tinha direito a 50 missas pelo repouso de sua alma. Portugal e Espanha distinguiram-se, entre todas as outras nações, por sua piedade para com Santo Antônio.
Poucos dias após a sua canonização, que foi conhecida miraculosamente, Lisboa consagrou-lhe o altar-mor da catedral. Mais tarde, erigiu sobre o seu vocábulo uma igreja magnífica, levantada sobre o sítio de sua casa paterna, e celebrou todos os anos sua festa, no rito de segunda classe, com vigília e oitava, procissão pela manhã e à noite, e cessação das obras servis, tudo com a aprovação da Santa Sé. A Espanha não se separou de Portugal no culto de Santo Antônio. Nós já vimos como a rainha Margarida da Áustria, seguindo o exemplo do rei Sebastião, solicitara e obtivera uma relíquia do santo. Era já um belo testemunho de sua devoção e da que animava seus súditos católicos. Segundo um historiador, ela ofereceu à igreja que se edificara em Lisboa, no lugar da casa paterna do santo. Essa gentileza, conciliando-lhe o amor dos portugueses, ainda pouco afeitos ao jugo da Espanha, muito contribuiu para aumentar em toda a península a devoção para com Santo Antônio. Mas as populações não haviam esperado até esse momento para o honrar. Bem se lembravam elas de que Antônio tinha sido seu concidadão, antes de ser o amigo de Deus e o apóstolo da Itália. Nelas o patriotismo vinha em auxílio da fé. Desde muito cedo, dedicaram-se-lhe igrejas e mosteiros. Os pobres pescadores do Oceano e do Mediterrâneo colocaram a imagem do santo em suas barcas, e a invocaram ao velejar. Os grandes navegadores do século XV associaram-no às suas empresas, repartiram com ele a glória das conquistas, dando-lhe seu nome. O Cabo Verde teve sua ilha de Santo Antônio. As pontas de Cuba, La Plata, Terra do Fogo e outras, tornaram-se outros tantos cabos de Santo Antônio. De Santo Antônio chamaram-se muitas cidades no Texas, no México, no Brasil e na República do Equador. Até rios receberam este batismo. Assim as colônias eram o eco da metrópole dos dois lados do Atlântico. Havia uma nobre emulação por dilatar o culto do apóstolo de Pádua. O culto de Santo Antônio oferece pormenores de um vivíssimo interesse, que não lhes são estritamente peculiares, porquanto se encontram na legenda de muitos outros servos de Deus, mas que raras vezes têm alcançado em outros a mesma importância e produzido os mesmos efeitos. Quero falar, sobretudo, do papel que representam as imagens do santo nos inúmeros milagres que ele operou após a morte. Essas imagens curavam os enfermos pelo contato, consolavam os que as invocavam, porém, por sobre isto, como que tinham vida e agiam, elas falavam, choravam, batiam, às vezes até ardentemente, os que lhes resistiam às ordens. Deus queria que elas fossem fontes de vida, assim lhes comunicava algumas virtudes que mais ordinariamente concede às ossadas dos santos. Um grande fidalgo de Líria, chamado Carlos Jotti, devotíssimo de Santo Antônio, conta que em 1680, quis celebrar com esplendor a festa deste. Mandou por isso, ornar magnificamente a capela de seu palácio. Colocou na mão da imagem do santo um lírio arrancado de pouco, que, mesmo tendo perdido o bulbo, conservou as folhas frescas até a vigília da festa do ano seguinte. Dir-se-ia que essas folhas eram recortadas em seda branca e os estames amarelos que rompiam do fundo do cálice tinham todo o seu viço. Em 1681, empregou ainda maior pompa. Uma fâmula pôs outro lírio na mão do santo, esse ficou exposto ao ar e os raios do sol que penetravam pela janela. Durante o verão, brotou duas flores magníficas, uma desabrochou logo de todo, a outra continuou ainda a abrir, quando a haste parecia já ter secado.
As testemunhas deste prodígio ficaram maravilhadas. O piedoso Carlos Giotti concluía daí que a imagem do santo se mostrava disposta a conceder muito mais altas graças àqueles que a invocassem. Tinha razão Carlos Giotti. As flores do lírio miraculoso não eram mais do que um símbolo dos efeitos intelectuais e morais que a imagem do santo produzia nas almas. Depois das flores, os frutos. Em 1677 um calvinista convertido publicou em Veneza um tratado sobre a arte de chegar ao conhecimento da verdadeira igreja pela simples luz do raciocínio. Não querendo ele deixar crer a seus leitores que o raciocínio bastasse para conduzir à fé, expôs os meios de que se serve Deus para converter os transviados, contou sua própria história em apoio da tese. Os motivos de credibilidade que acabo de enumerar, e outros semelhantes, haviam já formado em mim uma convicção acerca da religião católica. Nesse ínterim, deixei Roma, e, depois de ter passado algumas semanas em Veneza, cheguei a Pádua. Tendo ido visitar a igreja de Santo Antônio, quando, segundo o meu costume, orava a divina majestade com toda a devoção de que era capaz, a imagem do santo, pintada numa parede, feriu-me as vistas e produziu em mim extraordinária impressão a ponto que fiquei como afogado numa torrente de pensamentos místicos que nasciam espontaneamente em minhas faculdades. Cresceu ainda minha emoção, ao prostrar-me diante do túmulo do santo, e ao percorrer os baixos relevos de mármore sobre os quais estão esculpidos seus milagres. Tocou porém o cúmulo, quando, entrando na Scuola dei Santo, que é contígua à igreja, contemplei as pinturas que representam seus milagres, sobretudo o quadro a fresco da mula que se prostra diante do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Essa vista determinou em mim tão viva iluminação e uma persuasão interior tão irresistível, da fé católica, que no dia seguinte, de manhã, tendo deixado Pádua para prosseguir minha viagem pela Lombardia, até chegar a Milão não pude pensar noutra coisa. Tinha como ideia fixa que finalmente minhas orações haviam sido escutadas. E não me cansava de admirar os meios plásticos de que Deus se havia servido para me chamar à verdadeira fé, pela mediação de seu glorioso Antônio, esse grande santo de que eu mofara quando me achava ainda nas trevas do erro. Tão forte e inabalável convicção tinha, eu já aí, que estava disposto a sofrer a crueza de todos os males do mundo, se preciso fosse, para chegar a ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. No seio da Igreja Católica Romana. O culto de Santo Antônio, estudado nas fontes, apresenta alguns caracteres, à primeira vista um pouco singulares, mas que logo se tem em muito apreço são o entusiasmo e a familiaridade. Durante a vida, Santo Antônio era popular, acessível a todos, inspirava mais afeição que temor. Depois da sua morte, nada mudou, tudo se passa em seus santuários, como se estivesse ainda vivo. Santo Antônio dá audiências, fala-se a ele, e responde. Isto é sobretudo o cunho da devoção italiana. A propósito de um dos maiores servos do santo, lê-se na Lecta dos bolandistas não se sabia o que admirar mais. Se a confiança filial de Conago para com seu celeste amigo, se a simplicidade deste último para com o fraco mortal, pareciam estar em família. Conago referiu que Santo Antônio lhe aparecera muitas vezes, mais belo do que a palavra humana poderia exprimir, cercado de um nimbo de luz, e que, aproximando-se, o tinha abraçado, apertando-o ao peito por instantes. Por seu lado, ele se desfazia em mil cuidados com o amigo celeste. O mais frequentemente o que lhe era possível,
ia visitar piamente o seu túmulo e venerar-lhe as relíquias, celebrava os seus louvores em verso, a fim de lhe ganhar as almas e aumentar a sua glória. Não empreendia nenhuma viagem sem ir saudá-lo eternamente em seus templos. Levava-lhe ramalhetes de flores, em seu seio ia desafogar a tristeza e verter lágrimas. Soltava queixas a seus pés. Trazia sempre consigo folhas de papel, para redigir as súplicas que lhe dirigia no próprio nome ou no daqueles que vinham reclamar a sua proteção. Tornara-se como que o postulador das causas de seus concidadãos, e o secretário de ordens de Santo Antônio.